uma gambiarra que criou uma máquina de geração de leads automática no Instagram, já gerou mais de 2.000 leads e tudo isso de forma 100% orgânica. Sejam bem-vindos ao GambiCast, o podcast do Merlin que te ajuda a criar soluções pouco convencionais para os problemas do dia a dia. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e a gambiarra do episódio de hoje é super especial por dois grandes motivos. O primeiro motivo é que esse é o último episódio da nossa primeira temporada do GambiCast e o segundo e mais importante é que a gente tem a participação ilustre do meu grande amigo, ultra hypado de growth, rei do growth do Brasil e rei da gambiarra, senhor Rafael Lassance, muito obrigado, que prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, dispenso essas apresentações, né, então, cara? Mas a gambiarra eu me garanto. Na gambiarra eu me garanto. Cara, antes até da gente começar, como a gente tem os nossos jabazecs aqui no meio do caminho, faz o jabazinho do Growth Team aí pro pessoal. Bom, o Growth Team é a primeira agência brasileira a oferecer Growth como serviço, há uns 5, quase 6 anos atrás. Hoje em dia, meu principal negócio, além das franquias de Growth, outros, né? Franquias de Growth, para empresas de educação, Sales Club, investimentos em startup, enfim, bastante coisa acontecendo, mas o Growth Team é o motor de tudo isso. Boa, vamos lá. E falando em Growth Team, né, certamente existem muitos experimentos e muitas gambiarras no meio do caminho. Sim. A gente sempre fala disso no privado ali. E quando eu criei o conceito aqui do GambiCast, pessoal, a primeira pessoa que eu falei, que eu pensei, Lassance tem que estar comigo, e na hora eu já falei, cara, tô criando um negócio aqui, não quero nem saber, você vai participar comigo e vambora. É isso aí. Bora. Cara, a gente sempre começa dando um contexto para as pessoas aqui da nossa gambiarra. Então, dá um pouquinho do contexto para a gente falar aqui do qual que era o desafio, o objetivo e tal. Claro, primeiro você falou essa questão de muitos experimentos e tudo, né? O Growth Team roda mais de 1.000 testes por mês nos nossos clientes e muitos desses testes vêm do laboratório que sou eu. Né? Então eu uso as minhas redes, nem é tão grande assim, mas dá para brincar, né? E eu experimento no meu perfil, quando funciona eu passo pro meu time e dou rollout pro cliente. Quando não funciona eu não falo nada para ninguém, tá tudo tranquilo, eu parto pro próximo. Atento ao que estava rolando, eu vi que o Facebook / Instagram tinha aberto as APIs de automação e a partir desse momento eu falei, cara, vão aparecer agora as primeiras ferramentas oficiais a rodar automação, que até então a galera usava ferramentas meio oficiosas e, cara, e o Instagram derruba perfil na hora, né? Mas, antenado, eu vi que o Mobile Monkey, a primeira ferramenta oficial, homologada, tinha publicado e estava no ar lá, o Mobile Monkey. Aí eu identifiquei isso e falei, pô, legal. Pode ser uma forma de finalmente tentar criar um funil B2B para fazer a aquisição de leads de um jeito mais previsível ou com alguma escala, diferente do que acontece hoje em dia, que é link na bio ou stories que somem 24 horas. Né? Então o contexto foi esse. Primeiro de usar algo que eu já tinha, um ativo que eu já tinha, que era uma rede. A hipótese, será que se eu usar uma ferramenta dessa eu consigo transformar essa rede num canal de aquisição minimamente previsível, né? E montando um funil dentro do Instagram, e o terceiro, se essas ferramentas de automação realmente funcionam para depois dar rollout e implementar nos meus clientes. Então foi esse o cenário como um todo. Até porque prometem várias coisas, né? Exatamente. Tem que ver exatamente. como que funciona. Isso. Então a gente tinha aqui, né, o grande desafio era fazer com que a gente conseguisse extrair leads lá do seu Instagram e a partir daí, de fato, criar uma maquininha automática e tudo mais. Exatamente. E aqui a gente falou de duas restrições, né? Que além de ser você, como sempre, né? Sim. Mais madrugadas adentro, mais fim de semana me divertindo, né? Me divertindo, construindo gambiarras, né? Aprendendo, que aí a gente entra no outro mérito, né? Não tinha muito como olhar para o lado, não tinha muita referência. Era muito nova a ferramenta. Tudo muito nova a ferramenta, até os tutoriais meio estranhos, e eu usei de um jeito que não era a proposta fim. De uso ali, né? Não era a proposta fim do Mobile Monkey, que era mais feito para creators, influencers, B2C. Então isso, obviamente, eu bati na trave várias vezes ali, nas integrações, etc. Mas no fundo acabou funcionando. E como que foi então a gambiarra, né? O que você ligou aqui, como é que você construiu? Cara, o Mobile Monkey, ela integra com o perfil do Instagram e ela tem alguns gatilhos que acionam fluxos, fluxos de automações. Você, Merlin, você sabe perfeitamente como é que funciona essa história. E tem algumas regras, algumas possibilidades. Pode ser um gatilho de comentário feito com uma palavra-chave ou qualquer comentário, pode ser uma citação, pode ser um comentário numa live,
pode ser uma DM num live anúncio. também. Na live também, a gente já fez lives de dezenas de milhares de pessoas com live commerce falando cupom, compra, etc. A galera recebia em tempo real, é muito legal porque dá escala. E eu sempre fiquei curioso com esse negócio, né, quando a gente conversou sobre essa gambiarra. Funcionava bem esse esquema de, tipo, você pode criar uma lista de variações de palavras? Sim, sim. Inclusive eu vou alimentando quando eu vejo as pessoas comentando, que aí coloca Escrever 3 coração, bota foguinho, bota 10 exclamações, eu vou alimentando o backlog de variações para poder ter uma maior amplitude de variações possíveis. E aí a gente escolhe as palavras que geram gatilhos. Nesse caso eu usei o que chamam de, sei lá, comments boards, que a gente bota para comentar alguma coisa e quando comenta essa palavra-chave gera o gatilho de uma sequência na DM. Eu respondo um comentário e começo com algumas variações de resposta, então parece que sou eu que estou respondendo ali, e aí entra um fluxo de conversa. Mas então você criou uma postagem no feed, nesse caso, né? Normalmente aí tem características da postagem, são aqueles posts de alto engajamento, que você pede pra galera engajar para receber algo de valor em troca. Então, essa publicação tem até um quê de meta aí, porque era eu ensinando como montar a própria máquina. Dentro da máquina as pessoas usavam e faziam, né, o próprio fluxo que eu ensinava depois, então era bem legal assim. Aqui a gente fala do lead, né, mas o que era a oferta que você... Então, era uma aula, de como se montar essa máquina de lead no Instagram. Inclusive, né, óbvio que a gente está explicando aqui, mas a gente pode botar o link na descrição aqui também. Claro, tá lá, o post tá lá. Né? Tá lá. E tem gente respondendo. Eu tava conversando com você hoje, o post, sei lá, tem meses, mas todo dia tem dezenas de pessoas que comentam, porque esse post tem vida própria. Tá nas palestras, ele tá compartilhado, as pessoas compartilham, olha que legal, etc. Você chega a repostar nos stories lá também, de vez em quando? Não mais, cara. Eu não lembro de ter visto. Não, na época sim. Na época eu testei fazendo anúncio nele, a gente viu que não funcionava o post para anúncio, comentário, tem que ser DM, no anúncio tem que ser uma DM, não comentário. Então aí não... Tem uns pulinhos do gato. Tem uns pulinhos do gato. Então, beleza, pensei nesse post, que já era uma aula super legal. E outra coisa, que quando você faz esses posts de alto engajamento, assim, que estimulam o engajamento, você também está alimentando, de certa forma, o algoritmo de sinais sociais, né? Que as pessoas estão comentando, engajando, salvando, compartilhando e ainda conversando, que é nos níveis de engajamento, assim, máximo, assim, pro algoritmo. Então, querendo ou não, então... Começa a entregar mais, né? Entrega muito mais. E é engraçado, porque eu tenho, sei lá, 35 mil pessoas e a média é, sei lá, 30 comentários, 40 no máximo, 10. E eu tenho posts, quando eu uso essas estratégias, esse aqui tem mais de 2.000 comentários, vai ter outro de 700, outro de 400, 300. Eu não fico toda hora publicando isso, também não fica meio over toda hora esse tipo de post, até porque o objetivo é ser um laboratório e não eu ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas voltando aqui, criei a regra, quem comenta lead e algumas variações de lead, entra num fluxo de automação de DM, de mensagens, e aí do mesmo jeito que qualquer ferramenta de chatbot ou de formulário, você define qual conversa, quais campos que você quer colocar. E aí no caso, acho que eu pergunto o nome, e aí já fica meio first name, né, pra gente colocar depois nas conversas, ali falando o nome da pessoa, eu pergunto e-mail, pergunto site, e aí eu faço todo um storytellingzinho ali do porquê que eu tô pedindo, algumas coisas para ficar menos agressivo. Né? Ficar menos agressivo. Inclusive faz um follow-up 10 horas depois, perguntando o que achou. Né? Volta lá e comenta na publicação, então faz um efeito meio de loop assim também. Captura essas perguntas, a gente vai capturando na conversa, no fluxo de conversa. Depois, o que o Mobile Monkey faz além da automação, né, da ação / captura, ele integra com algumas coisas nativas. A planilha do Google, né, Google Sheets, é uma integração nativa. Então, naturalmente, ele vai pegando os dados que as pessoas vão colocando na conversa, vai preenchendo aqui na planilha que está lá integrado. Caiu no Google Sheets, caiu no Google Sheets, o céu é o limite. Né? Então, caiu no Google Sheets, cara, aí a gente usa qualquer integrador, e aí eu montei várias regras no Zapier. O Pipedrive é uma dessas regras, que aqui tem Pipedrive, ActiveCampaign e o bot conversa. Então, são 3 principais canais aqui que são integrados. Ele cria um novo contato no Pipedrive, uma nova person. Como já tem a person criada, a próxima regra é criar um novo deal. Então ele cria aí já entra no funil. Exatamente, já entra o deal no funil lá no painel. Também joga no meu fluxo do ActiveCampaign para nutrição e entra num fluxo lá qualquer. E também entra na minha lista do bot conversa de WhatsApp, que eu acho que é o que mais surpreende as pessoas, né? Porque elas estão
conversando comigo no Instagram, e aí recebe uma mensagem automática no WhatsApp, fica meio sem saber como que acontece essa magia. O gatilho é uma nova linha na planilha, segue todo esse fluxo aqui de integração. E aqui, na verdade, então, o que você está olhando, não sei se chega a perguntar cargo, alguma coisa da empresa. Não, porque era assim, aí o céu é o limite. A premissa, a hipótese era, a gente consegue capturar leads B2B, né? E depois a gente consegue qualificar isso de outras formas, depois na frente no funil. Roda tudo 100% dentro do... Abre uma outra página, não sei o quê. Exatamente, que a grande perda de funis, de campanha, etc., é a fricção causada por... Levou o cara para uma landing page, levou o cara para o WhatsApp, levou o cara... Então tem múltiplos aplicativos e canais rodando dentro da experiência. Aqui não, então é como se fosse um funil completo, sem fricção nenhuma, né? Quase que uma landing page. Exato. E o melhor, né? A pessoa, o que eu achei bem interessante é, você pega um lead bem quente porque ele acabou de ver um conteúdo seu e aí ele... O conteúdo qualifica, tem a microconversão do comentário, o que já dá um nível de comprometimento. Então, se a pessoa quer, ela comentou, então ela quer, né? Vai estar muito mais propensa a engajar e a responder o fluxo. E aí fica muito mais fácil dele converter as conversas lá capturando os dados. Né? Vamos falar dos resultados então agora. Beleza. Gambiarra boa é aquela que funciona, né? E aí, funcionou? Funcionou, cara, funcionou. Era um laboratório, né? A hipótese não era para vender nada, mas era para se essa dinâmica e se esse funil fazia sentido, e se as pessoas respondiam como a gente gostaria de, e isso total, assim. Então ele deve estar aí com próximo de 2.000 leads capturados. Se a gente for olhar o valor de mercado, quase 10 mil reais aqui hoje em dia pelo valor do lead. Gerou um aumento de engajamento assim surreal nessas publicações. 1000%, sai de 20 para 300, 400, 700, 2.000 comentários, coisa que, cara, completamente fora da curva do meu perfil. Tem essa experiência de, cara, proposta única de valor, microconversão, aquisição de lead, tudo rodando 100% dentro do Instagram, então sem fricção nenhuma. Só uma coisa, você falou até dos leads ali, até de valor de lead e tal. E uma coisa legal da gente considerar, né, quando a gente vai fazer as nossas gambiarras, também é o tempo. O tempo que a gente gasta, a quantidade de energia que a gente gasta. Sim. Como que foi isso nessa gambiarra? Como eu falei, assim, bati cabeça algumas madrugadas aí, né? Eu gosto de pegar de noite, de madrugada, ali eu sento de meia-noite às 5 da manhã e vou... É o meu momento um pouco mais criativo, sem nada me atrapalhar. Então, cara, com certeza algumas madrugadas ali batendo cabeça e também subindo e dando errado, subia, dava errado, não preenchia direito na planilha, da planilha o Zapier não tava a regra certa, não colocava direito no Pipe Drive, eu tinha que mudar o fluxo do Pipe Drive, primeiro o contato, cria o contato, depois cria o deal, caso contrário não dava para juntar um no outro. Então tem algumas coisas que eu fui pegando na marra, assim, identificando os erros enquanto estava fazendo. A própria ferramenta evoluiu enquanto eu estava fazendo, porque antes não tinha as respostas de comentários automáticos. Os primeiros eram, as pessoas comentavam e eu não tinha o meu reply, porque o reply também gera mais engajamento, que aí eu faço sempre o reply gerando uma curiosidade. Mandei uma surpresinha pro seu DM, aí as pessoas querem comentar para saber o que está acontecendo. Que até tem a ver com isso aqui, o Mobile Monkey, que entrou em contato comigo, porque eles viram que o post estava tipo, gerando um volume diferente da curva lá, eles devem ter algum tipo de monitoramento, e que eu estava usando de um jeito que nem eles tinham pensado. Nessa esquema mais B2B, com umas integrações mais profundas e pesadas, não convencionais, na ferramenta, e me procuraram. Eu falei, cara, Rafael, o que você está fazendo aí que a gente está achando super legal? A gente tem um contato super próximo, eu participo do desenvolvimento de produto, tanto que hoje em dia acho que você também tem, cara, eu só conheço o ManyChat e eles que têm essa integração nativa com essas automações de Instagram. Então eles continuam funcionando super bem. Essa função dos comentários, a gente não call, eu falei, cara, acho que isso ia funcionar, eu vejo que o outro já está fazendo tudo. Ele falou, não, já está no roadmap, vou priorizar aqui, já que é tão importante. E aí a gente também tem contato melhorando o produto direto lá. Então isso também é muito legal. E uma coisa que vale a pena falar, que a gente está falando de resultado, é que isso é o meu laboratório. Mas depois que isso funcionou, cara, te deu rollout para tipo, todos os clientes. Clientes de e-commerce é ótimo, que você tipo, faz post de engajamento, cara quer... Porra, é cliente de moda, look serra, look praia, aí comenta serra, e aí vai um desconto com produtos de inverno. Funciona muito bem
para muitos perfis de clientes. Então, meus clientes usam direto. A gente já fez live com dezenas de milhares de pessoas ao vivo. E aí, com os call to actions, que era o nome do produto, era, sei lá, o creme, não sei o quê. Quando comentava, já entrava num fluxo de cupom com prazo de validade, mas corre que só dura 24 horas para estimular uma conversão mais imediata. E depois a gente fazia um fluxo depois de umas 10 horas e falou, e aí, aproveitou o cupom? Cuidado que vai terminar, né, o prazo. Então, cara, funciona super bem. Então, para os meus clientes, gerou muito mais resultado do que para mim, já que o meu objetivo era só validar a hipótese, assim. E eu vou aproveitar aqui a minha pergunta completamente despretensiosa sobre o tempo, que a gente fala disso bastante. Sim. E você falou que você gosta, né, de pegar a madrugada para trabalhar, de ter um alto desempenho cognitivo e tal. Você também é um cara esportista, né? Sim. Então tem um negócio para recomendar, não só para você, como para todo o nosso público aqui, o maravilhoso Super Coffee, que você conhece super bem. Tomar de meia-noite às 5 da manhã vai ser ótimo. Maravilhoso. E patrocina todos os nossos podcasts, né? Então eles apoiam a gente legal desde a primeira temporada, desde quando a gente gravou lá no Deep Growth, na primeira temporada. Para quem está buscando alto desempenho físico, mental e, enfim, quer ter uma alta produtividade, trabalhar bem, fazer bem atividade física, tem link aqui na descrição. Vai lá, compra, experimenta o Super Coffee, que a gente é fã de verdade. Boa. Beleza? Sim. A gente sempre fala que o diabo está nos detalhes aqui, né? Então a gente sempre termina os nossos episódios falando de um compilado, tanto das ferramentas que foram usadas, quanto também das habilidades, né? O que você tinha que saber para rodar esse negócio. Sim. Para a gente recapitular aí, o que foram de ferramentas que foram usadas? Assim, apesar de tudo ser meio no-code, né? São ferramentas mais visuais, acho que tem que ter algum conhecimento, tanto da lógica ali, né, de API ali, para poder entender como que as regras desses integradores funcionam. Apesar de ser algo que não é tão complexo quando a gente vê um funilzinho desse rodando simplesmente ali no Instagram e tudo, mas a gente tem a própria plataforma, o Instagram, né, o Mobile Monkey, que faz essa mágica acontecer, de pegar, gerar os gatilhos de automação, de capturar os dados e mandar para a planilha do Google Sheets. Da planilha do Google, aí a gente já puxa aqui um Zapier, um integrador, que eu brinco que é o motoboy da internet, né? Ele pega os dados de um lado e leva para outro lado. Ele pega de um lugar e leva para outro lugar. E daqui, né, o Zapier, ele leva para ActiveCampaign, leva para o Pipedrive, leva para o bot de conversa. Então a gente tem aí, né, cara, umas 7 ferramentas, um mashup aí de umas 7 ferramentas, caso você queira montar o funil com essas características. E lembrando que o céu é o limite se você quiser, né? Você pode criar regras mais avançadas na pergunta, qualificando de verdade. E aí, quando chega no Google Sheets, você pode criar fórmulas lá para trabalhar esses leads e, se qualificados, vai para um caminho, se não qualificados, vai para outro caminho. Boa. Então, esse é um funil inicial com uma complexidade nada muito assim, mas que dá pra criar, cara, coisas muito legais, muito legais. A gente vai colocar o link na descrição aqui. Show. De todas as ferramentas. Show. Especialmente tem um QR Code, depois se puder, bota um QR Code aqui. O QR Code que já vai pro post direto aí a galera comenta e já viu o fluxo acontecer. Exatamente. E ainda vai pra aula, aprendendo depois que a gente comentou detalhe, aqui, como tem, sei lá, horas de eu mostrando como é que funciona na prática. E as habilidades, né, que a gente também, o que a pessoa precisa saber para conseguir botar no ar aí? Cara, aí tem algumas coisas do marqueteiro generalista, né, de entender, cara, botar nas listas certas, tipo na plataforma de automação, saber ser... Né, Exatamente, saber, cara, como montar uns copies que vão ser dos fluxos de conversa do jeito mais mínimo agressivo possível, né? Entender lá alguma lógica meio de API, né? Para poder configurar direito o integrador, né? O Zapier, um conhecimento bem generalista, de CRM para poder, cara, configurar o funil no Pipedrive, configurar, né, cara, a API de integração do Pipedrive com a API, por exemplo, do Zapier. E o mínimo de, cara, configuração certa de planilha, de higienizar, fazer o formato certo. Aí tem muito teste de formato, principalmente no telefone. Eu posso criar regras que vão limpar caso você escreva errado o telefone, e aí ele coloca o telefone do jeito correto, né? Até para as ferramentas de automação, como o bot de conversa funcionar direito, mais 55, DDD, né? Aquele esquema todo. Então tem algumas coisas que
depois você tem que criar algumas regras na planilha para poder higienizar e tratar o dado que vem meio bruto, meio torto. E, cara, é engraçado, né? A gente falando de API, olha que coincidência incrível novamente aqui. Vai ser hora de mais um jabá que tá com a gente. Então, a gente acaba aprendendo a programar minimamente, daquele jeito tosco, né? Um Lego, né? Você pega um pedaço de código aqui, um pedaço ali. Mas, né, a gente sabe que tem muito ouvinte nosso aqui que se interessa muito mais pelo tema e que quer se tornar, né, um desenvolvedor web que tá num desespero, né? Inclusive, se você é e já trabalha bem, a gente tá precisando contratar, né? Sim, Vamos lá. Sim, todos nós, sempre. Mas se você ainda não é formado, não tem um conhecimento muito sólido e quer se tornar um desenvolvedor web, a Tribe é a escola de desenvolvimento aí com 2 grandes diferenciais. O primeiro, que você vai estudar lá por vários meses, só vai pagar o curso quando tiver empregado e ganhando mais de R$3.000 por mês, garantido, sem erro. Nada mal. E hoje, nessa posição aí, qualquer um já começa ganhando mais que isso. Mole. E além disso, a Tribe também tem mais de 200 parceiros, mais de 200 empresas para contratar essas pessoas que são formadas. Então, também link na descrição aqui para você, para conhecer mais a Tribe. Não, e a gente estava falando antes, isso não tem nada a ver com jabá nem nada, mas a familiaridade de quem é programador, né, que tem essa capacidade de engenharia, faz tudo isso que a gente faz muito mais rápido. Em meio período, né? Exatamente. Muito mais rápido, tem muito mais lá essa lógica. Então, para quem quer ser um cara que trabalha com growth, esse tipo de coisa, se tiver um background técnico, nossa... É o grande desejo. Exatamente. Óbvio que o cara técnico conhece de negócios, que é o grande desafio, né? Ou ter social skills, né? É o grande desafio, mas pelo menos o background técnico, cara, ajuda muito. E é com essa mensagem incrível que a gente vai terminar aqui mais um episódio. Na verdade, a gente termina agora a nossa temporada do Gambicast. Eu agradeço, Lázaro, antes de tudo, você. Obrigado por terminar, pra gente fechar com chave de ouro. Agradeço também os nossos espectadores aqui. A pedido da Jéssica, que cuida do nosso conteúdo, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, dar as estrelinhas no Spotify. Tem que fazer tudo, senão a Jéssica fica brava com você e comigo também. Isso aí. Beleza? E lembrando, né? Essas gambiarras aqui, pessoal, elas servem muito mais, de novo, para inspirar, trazer repertório, muito mais do que simplesmente copiar igualzinho. Você pode dar o Ctrl-C, Ctrl-V, mas o aprendizado é pegar e ver, cara, como que eu posso ajustar, adaptar isso pro meu negócio, né? Inclusive, ó, fica o meu compromisso aqui, certamente a gente vai fazer esse negócio aqui no GLA também, que tem muito potencial. A gente faz em todos os nossos clientes, parceiros e outra coisa. Temporada que vem eu venho com mais gambiarra aí pra mostrar. Combinado, ó, mais um compromisso aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima temporada.